Pois bem, meus amados, infelizmente a gente teve aí uma queda de internet, mas a gente não vai deixar de ter o nosso tempo de leitura da palavra, um tempo de estudar as escrituras. Então, assim que a gente terminar aqui, a gente vai estar postando aí no nosso canal do YouTube, e você pode estar acompanhando juntamente com a sua família, meditando nas escrituras e louvando ao Senhor por tudo que Ele é, tá bom? Então, quero convidar todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, vamos ler o verso 23 até o verso 27. Esse aqui é um texto muito conhecido, um texto onde Jesus Cristo ele acalma a tempestade. Logo depois de ele sair ali do Sermão do Monte, daquele grande sermão de grandes instruções, Jesus está com os seus discípulos e ele vai para o mar e grandes coisas acontecem lá no mar. Mateus capítulo 8, o verso 23 até o verso 27, diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar novamente. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, nesse momento. Então, abençoa o nosso coração, nos alimenta, supre, Pai, as necessidades da nossa alma, que em meio a um turbilhão, Pai, de crises, nós possamos entender que o Senhor está no meio do turbilhão, o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa esse texto em nossas vidas, nos ajuda a entendê-lo, como também a praticá-lo, Pai, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. Pois bem, irmãos, como eu falei, Jesus acaba de sair do Sermão do Monte. Ele está com os seus discípulos fazendo grandes coisas, curas, milagres, fazendo grandes feitos diante daqueles que estão ali cercando, Jesus e os seus discípulos. De repente, Jesus ele resolve se retirar. Jesus resolve entrar num barco com os seus discípulos e assim ir para o mar. E algo incrível vai acontecer. Uma grande tempestade vai chegar até os discípulos e até Jesus. E nesse texto a gente vai poder perceber que aqueles discípulos, eles estavam com o mestre, mas eles perderam a fé no mestre. Mesmo eles caminhando com o mestre, mesmo eles caminhando com Jesus, eles acabaram perdendo o foco. Eles permitiram que a tempestade viesse assim a fazer com que a fé deles viesse a ficar turbulenta e frágil. Então, 23 começa assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido entre as ondas. Então perceba aqui o perigo que os discípulos estavam correndo. Não somente os discípulos, mas até mesmo Jesus. Estava todo mundo no mesmo barco, como diz no popular. Estavam num barco, no meio do mar, e a tempestade estava muito forte. E é interessante que o mar da Galileia, ele é muito conhecido por mudar o tempo de uma hora para outra. Eles estavam lá trilhando o seu caminho e do nada, de repente, uma grande tempestade chega e assola aquele barco, fazendo com que o povo ficasse assustado, que os discípulos ficassem apavorados. Algo terrível estava acontecendo. Mas qual é a postura de Jesus? E qual é a postura dos discípulos? Em meio às tempestades, qual deve ser a postura de um servo de Deus? Nós temos passado por uma grande tempestade. Nós não sabemos quando essa tempestade vai passar, mas é uma tempestade. Talvez na situação da saúde, talvez a questão da economia, talvez a questão de relacionamentos, tudo foi afetado. Você pode talvez até pensar em outras áreas que foram afetadas também. Uma grande tempestade tem chegado até nós e tem varrido o nosso barco de um lado para o outro. E com toda certeza nós estamos dentro desse barco
segurando talvez aqui as madeiras, assustados, apavorados, sem saber o que vai acontecer. Os discípulos, eles tiveram uma reação. Eles buscaram Jesus. Eles correram para o mestre, para aquele que poderia ajudar eles. O problema é que o mestre já estava com eles. E assim eles estavam temendo a tempestade, temendo aquilo que estava acontecendo, mesmo Jesus já estando com eles. O texto vai dizer, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. A tempestade era grande e eles olharam para o lado e Jesus estava dormindo. Jesus estava repousando, com toda certeza foi um dia cansativo, foi um dia bem longo. Jesus estava descansando, talvez aqui pegando a fragilidade da sua humanidade. Jesus, ele é Deus, nós sabemos disso, mas enquanto homem, Jesus padeceu também. Jesus sofreu também, Jesus chorou, Jesus ficou angustiado quando estava prestes a morrer na cruz. Jesus, ele viveu como um homem, e como um homem, Jesus também sentia aqui a necessidade de dormir, e é o que ele estava fazendo, repousando. O problema é que os discípulos achavam que Jesus estava dormindo, mas não estava ligando para eles, e é isso que está acontecendo aqui, versículo 25. Mas os discípulos vieram a acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Um outro texto, em outro evangelho, vai dizer assim, os discípulos perguntando, Senhor, não te importas que morramos? Senhor, nós estamos morrendo, o Senhor não se importa? O Senhor não vai fazer nada para isso? A tempestade chegou até nós, o Senhor está do nosso lado, mas o Senhor não vai fazer nada. Meus amados, é claro que Jesus ia fazer algo, mas Jesus estava testando a fé dos seus discípulos. Até onde a fé dos discípulos iria? Em meio aqui dificuldade e luta, a fé dos discípulos iria. É muito fácil, meus irmãos, ter fé, ter ânimo, perseverança, quando tudo está bem. É muito fácil a gente dar glória a Deus e ficar feliz, animado com tudo que tem acontecido na nossa igreja, quando tudo está bem. Mas quando a tempestade chega, está tudo bem? Como fica a sua fé quando tudo não vai bem? Será que você vai naufragar? Será que você vai abandonar os caminhos do Senhor? Será que você vai blasfemar contra Deus? O que você vai fazer? Os discípulos, eles acordaram o Senhor e simplesmente perguntaram, Senhor, o Senhor não se importa que nós venhamos a morrer? Será que Deus não se importa com a gente? Será que com tudo isso que tem acontecido no nosso país e no mundo inteiro, será que Deus não está se importando? Meus amados, Deus se importa. É tanto que Deus, ele faz algo maravilhoso perante os seus discípulos nesse texto. Ele vai continuar aqui. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Em outras palavras, por que vocês são medrosos, homens de pequena fé? Por que temer se o grande mestre está com vocês? Jesus Cristo está com vocês. Para que haver medo? Não precisa haver medo. Em um dos devocionais essa semana eu falei que o nosso medo às vezes é o medo da morte. O pavor da morte. Mas em Cristo a gente não precisa mais temer. Por meio de um homem a morte entrou no mundo. Mas também por meio de um homem a vida foi possível. A vida eterna em Cristo Jesus. Exultemos no Senhor, na nossa vida eterna, na salvação que nós temos em Cristo Jesus. Não temamos aquilo que pode chegar até nós. As coisas, os homens, os efeitos da natureza podem talvez destruir o nosso corpo, mas temamos em primeiro lugar ao Senhor, aquele que também pode destruir o corpo como a alma. Não temamos as turbulências da vida. As tribulações é o meio que Deus nos dá para poder crescer e amadurecer. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tende por motivo de alegria o passares por várias provações. É isso que também vai falar Tiago. Alegria em meio às provações. Meus irmãos, tenhamos fé em Jesus Cristo. Não temamos o que pode vir, mas tenhamos fé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 6, vai dizer o seguinte. Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, o verso 6 diz assim: de fato, sem fé
é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Em Tiago, no capítulo 2, no verso 17, diz que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Se você diz que tem fé no Senhor, mas que essa fé não mostre nas suas obras, ela não é evidente na sua vida, ela é morta. Você não tem fé no Senhor Jesus. Você não tem fé em Deus. Meus amados, a nossa fé ela é viva. E nós devemos ter fé numa viva esperança que é Jesus. Jesus venceu a morte por nós. Jesus nos deu a vida eterna. Não temamos o que pode acontecer. Não venhamos a ter medo, a ser medrosos mediante as situações. Que possamos ter coragem. Que possamos anunciar o Evangelho em meio a essa crise. Que os seus familiares possam ver na sua vida o quão você teme e ama ao Senhor e confia nele. Será que os descrentes que lhe conhecem estão vendo que você tem uma fé operosa? Você tem tido uma fé operosa, uma fé que move montanhas? Uma fé onde as pessoas olham para você e dizem: rapaz, esse é um servo de Deus. Esse é um homem que teme ao Senhor. É esse tipo de fé que você tem? Ou será que as pessoas estão olhando para você dizendo: rapaz, aquele é o servo de Deus que diz que crê no Senhor? É esse o servo de Deus que diz que confia nesse Deus? Que Deus é esse? Que a nossa fé, meus irmãos, possa levar os descrentes a olhar para o Senhor e que eles possam assim também querer se entregar a esse Deus que pode cuidar de nós. E para finalizar, meus irmãos, Jesus vai falar o seguinte: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amados, Jesus, Ele é o Deus todo criador. Ele estava no início na criação de todas as coisas. E com a sua autoridade de criador, Ele se levanta e Ele mostra a sua autoridade. Jesus repreende, Jesus acalma a tempestade. A vontade de Jesus determinou a calma da tempestade. Quando tudo isso vai acabar? Quando Deus quiser. Quando Deus assim quiser, e Ele está no seu soberano trono, regendo todas as coisas. Ele sabe o que é melhor. Quando Ele quiser, Ele vai fazer parar todas as coisas. Ele vai poder fazer esse vírus passar. Ele vai fazer talvez a nossa economia melhorar. Mas é quando Ele quiser. E foi o que aconteceu aqui. Quando Jesus quis, Ele se levanta e Ele acalma a tempestade. E quando Jesus acalma a tempestade, olha o que aconteceu com aqueles homens. Eles ficaram maravilhados, ao ponto de exclamar: quem é esse? Quem é esse que está na nossa frente? Meus amados, quando a gente experimentar uma fé genuína no Senhor, nós vamos ver maravilhas. Nós vamos ver Deus agir. Deus agindo em meio ao caos. Nós vamos conseguir tirar graça em meio à desgraça. Nós vamos conseguir repousar no Senhor. Em tempo oportuno, conforme a vontade de Deus, as coisas vão acalmar. E nós vamos poder olhar para o Senhor e dizer: quem é esse? Quem é esse Deus que pode todas as coisas? Que os descrentes por aí possam também questionar. E que nós, como servos de Deus, possamos dizer: esse é o nosso grande Deus. É o Deus que me salvou, pode te salvar também. É o Deus que me dá paz em meio às tempestades. Meus amados, que Deus os abençoe, que possamos ficar firmes, crendo fielmente no nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos continuar firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Vamos orar e finalizar esse tempo. Grande Deus, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é tremendo. Ó Pai, o Senhor é o grande Deus, Criador dos céus e da terra. O Senhor tem cuidado de nós, Pai. Perdão, Pai, porque a nossa fé muitas vezes é frágil. A nossa fé, Pai, não está alicerçada no Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós. Ó Pai, somos homens e mulheres de pequena fé. Somos medrosos, Senhor, em meio à situação. Mas nos ajuda a nos fortalecer em Ti.
Nos ajuda a ter firmeza no Senhor, Pai. Ó Pai, que possamos ver o Senhor acalmar essa tempestade. E depois que tudo isso acabar, Pai, possamos ficar maravilhados com os Teus grandes feitos. E que o mundo possa questionar quem é este que é capaz de fazer isso. E que nós, como servos, possamos anunciar: este é Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sirvam a Ele, se rendam a Ele. Nos abençoe.